tranquila, o meu advogado vai resolver tudo do nosso divórcio. Quem nunca ouviu essa frase, né? Quem passou por um divórcio já comenta aqui embaixo se já ouviu essa frase ou se conhece alguém que já ouviu essa frase. Essa frase é muito comum quando o homem tem a intenção de resolver todo o problema, mas precisamos ficar atentas. Muito prazer, meu nome é Mariana Ribeiro. Eu sou advogada, especialista na defesa de mulheres em situação de divórcio e tô aqui para mais um vídeo para te ajudar, para te orientar e tem um bônus no final. Há pouco tempo eu atendi uma mulher no meu escritório e ela veio exatamente porque viu nas minhas redes sociais essa frase: o advogado dele não é o seu advogado. E por que eu fiz esse post? Porque, primeiro de tudo, o advogado precisa ser alguém da sua confiança. Se você não tem confiança no advogado da outra parte, não assine nada, não concorde com nada e consulte alguém que efetivamente lhe traz confiança. E por que, Mariana, é necessário que você verifique uma segunda opinião? É necessário que você verifique outro advogado? Eu não posso fazer com o mesmo advogado? Claro que pode. Se vocês estão tratando de um divórcio consensual e efetivamente você deseja aquele advogado, se você efetivamente deseja ter a mesma defesa que a outra parte e estar seguro quanto a isso, não tem problema nenhum. Mas se por acaso não é esse cenário, é necessário que você verifique um advogado que seja da sua confiança, porque a cada casamento só existe um divórcio e muitas vezes um divórcio mal feito traz repercussões para toda uma vida, tanto para os filhos quanto para a questão de divisão patrimonial. Então, essa cliente que me procurou tinha a oferta ali de 20% de alimentos para 3 filhos. Tinha uma divisão muito desigual para partilha de bens, né? Ela ficaria com uma casa financiada e a dívida, ele ficaria com uma casa quitada sem qualquer dívida. A gente estava falando de 3 filhos, sendo 2 autistas. Então a gente precisa verificar que essas crianças precisam de uma atenção especial, porque a despesa delas é diferenciada. Então tudo isso precisou ser esclarecido, mas ela chegou aqui no escritório a tempo de conseguir entender os seus direitos e de verificar que aquele caminho não era o mais seguro, que aquele caminho não era o melhor para a solução do problema dela. Obviamente, as coisas tomaram outro rumo, mas ela teve a certeza de que os seus direitos estavam sendo ali respeitados, que o direito dos seus filhos estava sendo olhado com cuidado por alguém que efetivamente ela estava confiando. E não é sobre o outro profissional ser bom ou ser ruim, é sobre o que cada um deseja. Então, se você deseja permanecer dentro daquela situação junto com um outro advogado, não tem problema nenhum. Mas se você não tiver segurança, é necessário sim que você verifique um outro profissional e não existe nenhum problema. E ainda que seja um divórcio consensual, que se tenham advogados distintos, até para que você tenha realmente a sua segurança. Agora, se você está passando por um divórcio que ele não é consensual, que ele é litigioso, obrigatoriamente esses profissionais não podem ser o mesmo. Precisa ser obrigatoriamente profissionais diferentes. Mas o que eu quero alertar aqui, principalmente as mulheres, que é o meu público, é que a gente precisa verificar sempre se o caminho que está sendo seguido juridicamente é o melhor para você. Porque muitas vezes a gente verifica quadros em que a mulher acaba saindo prejudicada. Porque tem mulheres que confiou a vida inteira no ex-marido e não sabe nem especificamente qual patrimônio que se tem. Não sabe especificamente quais são os seus direitos em relação àquilo tudo que foi construído. Porque muitas vezes existe um acordo dentro do casamento que o homem vai trabalhar e a mulher vai ficar ali cuidando da prole. E ela não tem menos direito do que ele por conta dessa decisão. Se foi uma decisão conjunta, se o casamento está regido pela comunhão parcial de bens, por exemplo, a partilha deve ser de 50% para cada um, independente daquele que saiu para trabalhar ou não. Então aqui, o meu bônus final é: preste muita atenção em tudo que você está assinando. Se tem dúvida, não assine. Verifique, peça ajuda, consulte alguém que efetivamente vai conseguir te ajudar e que te represente de maneira genuína. Se você tem dúvida, nunca assine papel nenhum. Eu deixo aqui o meu abraço e
já comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma e encaminha para quem tá passando por essa situação, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!